Vamos fazer hoje o estudo do capítulo 19 do livro Depois da Morte, que tem como título Testemunhos Científicos. Então aqui Leon Denis, neste capítulo, ele vem mostrando para nós que falando sobre os fenômenos que aconteceram em todo o globo, e dando continuidade ao capítulo 18, onde ele falou dos fenômenos, e aqui trazendo citações onde pessoas importantíssimas testemunharam e comprovaram esses fenômenos, ok? E nós temos, para reforçar, né, esse capítulo aqui, quem quiser se aprofundar mais desse assunto, nós temos lá no livro No Invisível, que é de Leon Denis também, o primeiro capítulo, o capítulo 1, onde ele fala sobre a ciência espírita. Ali nós vamos ter assim esse assunto bem mais detalhado. Se tivermos tempos aqui, a gente pode até ler algumas coisinhas que Leon Denis coloca ali para nós, tá? Mas vamos ao nosso livro Depois da Morte, onde ele inicia dizendo assim para nós: foi nos Estados Unidos da América, em 1848, que pela primeira vez da nossa época, as manifestações espíritas atraíram a atenção pública. Pancadas ecoavam em vários, locavam-se sob a ação de uma força invisível. Mesas agitavam e golpeavam ruidosamente o solo. Esse aqui é o caso mais conhecido que nós temos conhecimento, né? É o caso das irmãs Fox, que aconteceu lá onde as irmãs começaram a perceber, a sentir todos esses fenômenos aqui, e a partir dali começam fenômenos. Continua então Leon Denis. Um dos espectadores teve a ideia de combinar as letras do alfabeto com o número de pancadas. Uma espécie de telegrafia espiritual estabeleceu-se e a força oculta pôde conversar com os assistentes. Então isso aqui a gente já sabe que são os movimentos das mesas girantes, né, onde Kardec foi então chamado a atenção para participar, observar, e aí ele iniciou os seus estudos a respeito desses fenômenos. Então ali, primeiro foram as pancadas e depois começaram a colocar sinais, a fazer um código, né, de acordo com a letra, de acordo com as respostas, sim ou não, eles combinavam lá vários sinais, vários códigos, até que começaram a substituir até as pancadas por letras. Então continua Leon Denis. Disse ser o espírito de uma pessoa que tinha vivido no país. Entrou em minúcias muito precisas sobre a identidade, a vida e a morte dessa pessoa, e relatou particularidades de modo a dissipar todas as dúvidas. Outras almas foram evocadas e responderam com a mesma precisão. Todas diziam-se revestidas por um invólucro fluídico invisível aos nossos sentidos, mas não obstante material. As manifestações multiplicaram-se rapidamente, generalizando-se pouco a pouco em todos os estados da União. Então vocês vejam só aqui mais uma prova que a doutrina espírita não é coisa de um só espírito nem de um só lugar, né? Esses fenômenos, e quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver lá na Bíblia muitos fenômenos, muito antes até da vinda do Cristo. Desde que o mundo é mundo, esses fenômenos já aconteciam. Só que eram tidos como coisa sobrenatural. Eram observados e comentados como milagres, como coisas estranhas, como mistérios. Ninguém tinha ainda se
proposto a pesquisar e a estudar por que aquilo acontecia. E até ia ser meio complicado de alguém se propor a isso, porque não tinha base científica, ou seja, a ciência da época não daria base para que alguém se propusesse a pesquisar e a estudar. A doutrina espírita, quando veio, e Kardec pôde fazer isso, e esses outros testemunhos aqui que nós temos também, observando esses fenômenos, foram tentar decifrar e ver de onde eles vinham, já puderam ser feitos em função do avanço da ciência, né? Grandes descobertas já tinham acontecido, a ciência estava assim avançando de vento em popa, podendo dar sustentação e base para que tudo aquilo fosse analisado dentro de uma seriedade e de uma verdade, para que não houvesse dúvida de ninguém a respeito do que eles estavam falando ali, né? Então ele diz que as manifestações se multiplicaram em todos os estados da União. Preocuparam de tal maneira a opinião que alguns sábios, acreditando ver nelas uma causa de perturbação para a razão e a paz públicas, resolveram observá-las de perto, a fim de demonstrar-lhes o absurdo. Ou seja, nós tivemos também aqueles que vieram estudar e pesquisar com a intenção de denegrir também a ideia, né? Com a intenção de provar que seria charlatanismo, que seria trambique, que seria armação, e não que fosse realmente um fenômeno espiritual. Continua Denis. Foi assim que o juiz Edmond, chefe da Justiça da Corte Suprema de Nova York e presidente do Senado, e o professor de Química Mapes, da Academia Nacional, foram levados a se pronunciar sobre a realidade e o caráter dos fenômenos espíritas. Ora, suas conclusões formuladas depois de um exame rigoroso constam em obras importantes. Foram de que esses fenômenos eram reais e só podiam ser atribuídos à ação dos espíritos. Então vocês vejam bem, a gente vai com Leon Denis aqui, aprendendo também que não foi só uma pesquisa de Kardec. Daí a veracidade de tudo que se estuda, de tudo que se fala dentro da doutrina dos espíritos. Não foi a opinião de um homem só, de uma pessoa só. Foram vários estudiosos tentando decifrar esse mistério. Então continua Denis. O movimento propagou-se a tal ponto que em 1852 uma petição assinada por 15.000 pessoas foi endereçada ao Congresso em Washington a fim de obter a proclamação oficial da realidade dos fenômenos. Olha, vejam só, né? O movimento dos fenômenos espíritos que causou o Congresso em Washington, uma das cidades mais importantes do mundo, né, nos Estados Unidos, para obter a proclamação oficial de que esses fenômenos eram reais, que não eram embuste, que não eram trambique, que não eram charlatanismo, mas sim uma verdade que estava sendo desvendada e comprovada a sua seriedade. Um sábio, continua Denis, célebre, Robert Harrier, professor da Universidade da Pensilvânia, tomou abertamente partido dos espíritas. Olha só, publicando uma obra que causou sensação. Essa obra tinha como título Experimental Investigation of the Spiritual Manifestation. Olha, meu inglês, vocês me desculpem, mas é um inglês assim de quinta categoria. Não sei pronunciar muito bem, mas o nome da obra seria essa, né? Investigações experimentais das manifestações espíritas. E estabelecia cientificamente a intervenção dos espíritos. Então vocês vejam só, sempre pessoas ligadas à ciência, pessoas sérias,
e fazendo o trabalho de pesquisa, de comprovação, baseados na ciência. Então você não vai encontrar aí nada que possa ser dito como errado, como manipulação ou propaganda enganosa, né? Outra criatura, olha, Robert Dale Owen, sábio, diplomata e escritor de renome, engajou-se também nesse movimento de opinião e escreveu várias obras para favorecê-lo. Uma delas, Footfalls on the Boundary of Another World, no limiar de um outro mundo, em 1877, teve um sucesso considerável. Hoje, o moderno espiritualismo conta com milhões de adeptos nos Estados Unidos. São representados por uma imprensa numerosa. No decorrer dos últimos anos, as experiências dirigidas por um certo número de professores das grandes universidades americanas, com o auxílio da célebre médium Sra. Piper, ou Piper, deve ser, né? Obtiveram importantes adesões. James Slope, professor de psicologia na Universidade de Columbia, em Nova York, exprimia-se assim, no seu contato com a mediunidade desta senhora. Para julgar de acordo com o que eu mesmo vi, não sei como poderia esquivar-me da conclusão de que a existência de uma vida futura está absolutamente demonstrada. E aí ele põe a referência aqui da obra dele, Proceling SPR, capítulo 26. Esta médium, né, fazendo seus experimentos também, observada por esse professor James, ele chegou a essa conclusão também. Diante de fenômenos, diante de situações tão reais, tão comprovadas seriamente, não se podia mais ter dúvida. Ou seja, existe um mundo acima do mundo em que nós estamos vivendo, além daquilo que nós enxergamos. Porque se fenômenos acontecem que materialmente, né, a nossa possibilidade de ver não conseguimos entender, então é porque existe algo que não se vê, mas que existe e que está vivendo aqui entre nós. São esses fenômenos. E as pessoas aqui se dedicando a pesquisar e a descobrir para comprovar essa verdade. O doutor R. Hodgson escrevia a seu turno: creio, sem ter a menor dúvida, que os espíritos comunicantes são bem as personalidades que dizem ser, que sobreviveram à transformação a que chamamos a morte e que se comunicaram diretamente conosco, os supostos vivos, através do corpo da senhora Piper adormecida. O mesmo Dr. Richard Hodgson, falecido em dezembro de 1906, manifestou-se depois através da via mediúnica ao seu amigo e professor J. Slope. Entrou em minúcias muito extensas e precisas sobre as experiências e os trabalhos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, da qual era presidente pela seção americana. Essas mensagens, perfeitamente concordantes entre si, foram transmitidas através de médiuns diferentes que não se conheciam uns aos outros. Encontram-se aí as palavras e as frases familiares ao comunicante durante sua vida. Isso está lá no Journal of the American Society para Estudos Psíquicos, em novembro de 1907. Então vejam bem, estudos aqui, Kardec colocando para nós estudos e testemunhos feitos pelos americanos, pelos estudos feitos pelos americanos, comprovando
a existência, através de pesquisa, comprovando a existência. Tudo bem, Alba, não tem problema não. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Eu vou entrar agora no parágrafo que fala da Inglaterra, tá? Comprovando aí a existência desses fenômenos através do estudo científico. Então são pessoas idôneas, pessoas sérias, que dedicaram-se a essa observação, a esse estudo, e vieram comprovar aquilo que Kardec também, cá na Europa, estava realizando, ou seja, pesquisando também. Então a doutrina começa a ter credibilidade em função desses testemunhos observados por essas pessoas assim de grande importância. Aí ele agora vem trazer da Inglaterra. Então, foi na Inglaterra que as manifestações espíritas foram submetidas à análise mais metódica. A gente sabe que o inglês ele é meio assim, né? Como é que nós vamos dizer? Difícil de crer nas coisas, né? Eles são meio incrédulos. Então, para eles acreditarem e assinarem embaixo, precisaria ser assim, um estudo bem meticuloso. Então, a pesquisa bem minuciosa mesmo, conservador, isso aí. Boa, obrigada, humildade, é a palavra mesmo que me faltou aqui. Para que eles pudessem aprovar e assinar. Então, tinha que ser uma coisa muito comprovada mesmo, com muitos estudos. Então ele diz para nós: numerosos sábios ingleses estudaram-nas com uma perseverante e minuciosa atenção. E é deles que nos vêm os testemunhos mais formais. Característica, né, do inglês. Em 1869, a Sociedade Dialética de Londres, um dos grupos científicos mais autorizados, nomeou uma comissão de 33 membros sábios, olha só, 33 membros sábios, literatos, prelados, magistrados, entre os quais Sir John Lubbock, da Sociedade Real, Instituto Inglês, Henry Lewis, hábil fisiologista, Usley, Wallace, Crookes e etc., para examinar e negar para sempre esses fenômenos espíritas que, dizia a moção, são somente obras da imaginação. Então eles foram estudar para negar e não para assinar embaixo num primeiro momento. Eles queriam comprovar que esses fenômenos eram apenas imaginação dos médiuns, das pessoas com o qual eles aconteciam. Nada mais era do que imaginação. E aí continua Denis. Então, depois de 18 meses de experiências e de estudos, a comissão reconheceu no seu relatório a realidade dos fatos e concluiu em favor do espiritismo. Não poderia ser de outra maneira, né, meus amigos? Porque não era imaginação de ninguém, não era charlatanismo, não era invencionismo, era uma realidade. Fenômenos que estavam acontecendo eram a realidade do nosso mundo. Então eles poderiam estudar com a intenção de negar, de desmistificar, mas não iam conseguir. Por quê? Porque era uma verdade. A verdade, ela nunca vai ser destruída. E aí continua Denis. Aí, ao contrário, né, veio dar mais força ainda à doutrina dos espíritos que Kardec já tinha codificado a essa altura. Esses relatórios não indicavam somente movimentos de mesa e batidas. Mencionava também aparições de mãos e de formas que não pertenciam a nenhum ser humano, parecendo vivas pela sua ação e sua mobilidade. Essas mãos eram tocadas e seguradas pelos assistentes, convencidos de que não eram absolutamente o resultado de uma impostura ou de uma ilusão. Nós temos casos assim desse tipo, né, de aparição de mãos, lá no livro Céu e Inferno,
bem detalhado para nós. Então era a mão que aparecia, não somente não aparecia mais nada, só a parte da mão, e a mão se movimentava. Tem um caso até que a mão ia ao piano e dedilhava, tocava lá uma música, aquela mãozinha andando para lá e para cá, tocando no piano. Aí a comprovação que não podia ser uma imaginação de ninguém. Ninguém pode imaginar uma mão tocando piano e aquilo ser visto por todo mundo. Creio eu ser impossível, né? Continua aqui Leon Denis. Um dos 33, Russell Wallace, o digno seguidor de Darwin, tornou-se, após a morte desse último, o mais eminente representante do evolucionismo. Prosseguiu suas investigações e consignou os resultados numa obra, Miracles and Modern Spiritualism, né? Milagres do Moderno Espiritualismo, que teve um grande reflexo do outro lado do desfiladeiro. Falando dos fenômenos, exprime-se nesses termos. Quando me entreguei a essas pesquisas, era essencialmente materialista. Não havia em meu espírito nenhum lugar para a representação de uma existência espiritual. Ou seja, ele não acreditava em nada de mundo espiritual, de coisas além do mundo material que poderia ser visto. Os fatos são, todavia, renitentes. Venceram-me e me obrigaram a aceitá-los muito tempo antes de poder admitir sua explicação espiritual. Essa veio aos poucos, sob a influência constante de fatos sucessivos que não podiam ser afastados nem explicados de nenhuma outra maneira. Boa noite, Etinha. Seja bem-vinda. Então, veja aí, o testemunho é claro de uma pessoa que não acreditava, né, nesses fenômenos, e vem aqui a público, porque escreveu, dar a mão à palmatória, porque diante de uma verdade, que vamos fazer se não aceitá-la, né? Então, quando ele diz lá, e ele fala que quando ele começou as pesquisas, era essencialmente materialista. E não foi assim com um fenômeno, com uma experiência, que fez com que ele mudasse a sua opinião, não. Ele diz mesmo aqui, ó, depois de várias experiências, não teve como ele não ceder e não aceitar a existência de um mundo espiritual, além daquele mundo material que ele percebia, né? Continua aqui Leon Denis. Dentre os sábios ingleses, cujo testemunho público pode ser invocado em favor da manifestação dos espíritos, pode-se citar Station Moses, aliás, Oxon, professor da Faculdade de Oxford, que publicou 2 volumes intitulados Psicografia, onde há, sobretudo, a questão dos fenômenos da escrita direta, e Identidade Espiritual. Sir Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, do qual se falará mais adiante. Varley, engenheiro em chefe dos telégrafos, Ad Morgan, presidente da Sociedade Matemática de Londres, autor The From Matter of Spirit, e os professores Charles, da Universidade de Cambridge, e Barrett, na Universidade de Dublin. Então vocês vejam só a lista imensa de pessoas importantíssimas da época que se propuseram como primeiro momento a negar esses fenômenos, né? A desmistificar, como nós já dissemos, e chegaram à conclusão que eles eram reais, que existiam mesmo, e não se poderia desmentir a existência deste mundo espiritual agindo sobre o mundo material. Aqui no livro, No Invisível,
Leon Denis diz para nós assim, logo no capítulo 1, tem um pedacinho que ele diz assim, que vem também ajudar muito esse nosso estudo aqui, ó. Ele diz assim: as aparições de moribundos foram constatadas milhares de vezes. Os processos verbais da Sociedade das Pesquisas Psíquicas de Londres, os Anais das Ciências Psíquicas de Paris, assinaram-lhe em grande número. O senhor Flammarion, no seu livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, relata uma centena de casos com coincidência de morte, o que não permite neles ver simplesmente alucinações, porém fatos reais com relação de causa e efeito. Esses fenômenos foram constatados tão frequentemente, eles se apoiam em testemunhos tão numerosos e tão importantes que sábios de uma prudência excessiva, como o senhor Charles Richer, da Academia de Medicina de Paris, pôde dizer: encontramos uma tal quantidade de fatos impossíveis de explicar de uma outra forma, a não ser pela telepatia, que é preciso admitir uma ação à distância. O fato parece provado e absolutamente provado. Bem, né, a gente aqui com esse estudo de Leon Denis, a gente chega à conclusão que a doutrina espírita, ela não veio assim simplesmente para contrariar ou negar as crenças existentes. E não veio de uma maneira simples, não. Né? Nós observamos aqui que os fenômenos foram acontecendo no mundo inteiro para que pudesse ser comprovada e a doutrina ter crédito, ter credibilidade. Não só o estudo e a pesquisa feita por Kardec na França, mas em outros locais do mundo por pessoas importantes e não por pessoas simplórias, né? Não eram pessoas simples que estavam preocupadas em estudar os fenômenos e de uma forma séria. Pois é, Nádia, foram pessoas importantes, cientistas importantes da época. Boa noite, Isa, seja bem-vindo. Boa noite, João, Memi também, sejam bem-vindos. Então, pessoas importantes, onde não deixam dúvidas. Não é? Quando uma criatura diz que, no primeiro momento, era contra, não acreditava, não aceitava, mas que diante dos fatos teve que se dobrar, uma pessoa conhecida, um estudioso conhecido, um cientista conhecido mundialmente, não poderia assinar uma coisa em que não fosse uma grande verdade. Daí é que nós vamos ver que crenças religiosas foram aparecendo e não tendo esta mesma credibilidade e vão caindo por terra. Por quê? Porque não estão baseadas nas verdades, coisa que não acontece com a doutrina dos espíritos. Porque tudo em doutrina espírita pode ser comprovado cientificamente. Basta que as pessoas se proponham a fazer esse trabalho. Basta que as pessoas se proponham a fazer esse estudo. Como nós estamos vendo aqui, Leon Denis, nesse capítulo, citando para nós aí toda essa movimentação feita no mundo inteiro. Né, que a gente eu pelo menos antes de ter esse estudo aqui do livro Depois da Morte, logo que iniciei na doutrina, não sabia. Para mim tinha sido lá. No início, né, a gente pensa, é Kardec, com os médiuns lá de Paris, começaram a estudar as mesas girantes, dali, através das mensagens recebidas, codificou a doutrina, mas não, a gente vê que o Espiritismo é uma ciência que não foi edificada nem formada por apenas um grupinho de pessoas. Ela foi edificada, comprovada pelo mundo inteiro, por pessoas estudiosos, cientistas do mundo inteiro, e que eram pessoas materialistas. Isso é que é o mais importante, que é o mais interessante, né? Que cientistas materialistas, que não acreditavam nesse mundo espiritual, que não acreditavam em vida após morte, que não acreditavam em vida futura.
E a gente vê os companheiros aqui dando, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, dando a mão à palmatória, dizendo que se dobravam adiante daqueles fenômenos, porque eles não encontraram ali nenhuma mistificação, nenhum fato que pudesse dizer, não, isso aqui é um engano, isso aqui é um engodo, e não. Tudo era cientificamente comprovado, né? Continua aqui Leon Denis para nós. Acima de todos esses nomes, justamente estimados, há um maior e mais ilustre que acaba de se juntar à lista dos partidários e dos defensores do Espiritismo. Esse já é assim mais conhecido para nós, né? Já não é mais familiar. É o senhor William Crookes, da Sociedade Real Academia das Ciências da Inglaterra. Então nós sabemos da importância de William Crookes com os seus estudos, com as suas pesquisas para a fortalecimento e credibilidade da doutrina dos espíritos. Continua aqui Leon Denis. Não existe nenhuma ciência que não deva uma descoberta, um progresso a esse espírito sagaz. O senhor William Crookes, né? Os trabalhos de Crookes sobre o ouro e a prata, sua aplicação no sódio ao processo da amalgamação, são utilizados em todos os lugares da América e da Austrália. Com o auxílio do heliômetro do Observatório de Greenwich, ele pôde ser o primeiro a fotografar os corpos celestes e suas reproduções da Lua são célebres. Seus estudos sobre os fenômenos da luz polarizada, sobre a espectroscopia, não são menos conhecidas. Crookes descobriu também o thallium, mas todos esses trabalhos foram ultrapassados por sua magnífica descoberta do quarto estado da matéria, descoberta que lhe assegura um lugar no panteão da Inglaterra, no lado de Newton e de Herschel. Um outro mais indelével ainda na memória dos homens. Então, olha só, um estudioso de grande nome, de grande importância, que se propôs a trabalhar e a realizar estudos em favor da doutrina dos espíritos. E aí, nós vamos ver aqui também, lá no livro No Invisível, a continuidade, a explicação mais detalhadas a respeito desse trabalho de William Crookes. Lá no capítulo 1, ele diz assim: a ação dos invisíveis se revela nos fenômenos da escrita direta, nos casos de incorporação, nas materializações e aparições temporárias, nas fotografias e nos moldes. A existência dessa força é estabelecida através de numerosas experiências. Pode-se constatar seus efeitos pelos levantamentos de mesas, os deslocamentos de objetos sem contato, os casos de levitação. Aparições materializadas foram fotografadas na presença de numerosas testemunhas, como o espírito de Kate King na casa do Sr. William Crookes, os espíritos Yolande e Lélia na casa do Senhor da Esperança, Abdullah, fixado sobre uma placa sensível por Aksakov. Aksakov, outro cientista também estudioso desses fenômenos. Denis, que no livro No Invisível, nos diz também: impressões e moldes de mãos, pés, rostos deixados em substâncias moles ou friáveis por formas materializadas foram recolhidas por Zoller,
astrônomo alemão, pelos professores W. Deuton e Wagner, pelos doutores Wolff, Friese, etc. Os moldes de uma única peça reproduziram as curvaturas dos membros, os detalhes da estrutura e as alterações acidentais da pele. Então vocês vejam só, aqui ele tem um adendo que diz assim: William Crookes, na obra citada, e Elisabeth Desperance, em Pares de Hombre, de Aksakov, obra citada também, de Gabriel Delany, as aparições materializadas. Então vocês vejam aqui como foi um estudo bem minucioso, como foi uma pesquisa com fenômenos assim nos vários campos da ciência, para chegar-se à conclusão de que essas aparições, essas materializações, as vidências, né, a escrita direta, que acontecia muito na época, não eram coisas assim simplórias. Requer uma manipulação fluídica. A aparição, a materialização de um espírito requer uma manipulação fluídica muito forte. E esses homens se propuseram a isso em benefício da doutrina, para que ela tivesse crédito mesmo e não fosse tão combatida e tentasse, né? Tentaram, só não conseguiram derrubar. A Nina Mill coloca ali: Crookes criou a ampola de Crookes, ou seja, descobriu o raio-x. Ele é um cientista de grandes descobertas, né? Muito importante para a doutrina dos espíritos. Então a gente percebe nesse estudo feito aqui por Leon Denis, que nossa doutrina não é uma coisa assim criada por um homem, com fanatismo religioso, com a intenção apenas de se criar mais uma religião. O objetivo de Kardec, o objetivo dos espíritos, não era de criar-se mais uma religião, mas sim de vir esclarecer todos os enganos pelos quais nós estávamos sendo levados até então, por todas aquelas crenças, aqueles paradigmas que estavam já fora de modas, que não tinham mais condição de existirem. Então houve a necessidade da doutrina, né, vir, como Jesus já sabia que isso ia acontecer, porque ele nos prometeu que mandaria o Consolador. E o objetivo da doutrina dos Espíritos, que eu acho uma coisa linda dentro da doutrina, né, a gente quando vem estudar, nós não ficamos presos apenas à parte religiosa, né, à parte da fé. Até porque se não tivéssemos essa base científica, a nossa fé também seria morta, né, aquela fé cega. Nossa fé, quem é o espírita que tem o conhecimento, que estuda, não é uma fé cega. É uma fé que acredita porque tem uma base científica mostrando para todos nós, né, a verdade, a veracidade das coisas do mundo que nós consideramos, que muitos até então consideravam como mistérios. Ainda hoje, né, nós ouvimos muito isso. São mistérios de Deus. São mistérios, pessoas assim inteligentíssimas que ainda acreditam que somos filhos de Adão e Eva, que somos originários de Adão e Eva. A gente fica triste, né, de ver as pessoas ainda pensando assim, mas temos que respeitar. É o patamar de cada um. Mas já não podemos dizer que estamos sendo enganados. Ninguém mais pode dizer que está sendo enganado, que está sendo ludibriado, né? Por quê? Porque a doutrina está aí. O Espiritismo veio esclarecer tudo isso para nós, como nos fala esse amigo maravilhoso que é Leon Denis. Aqui nesse mesmo livro, quando ele fala, no mesmo capítulo do livro No Invisível, quando ele fala sobre a ciência espírita, ele diz: à medida que o homem avança a passos lentos no caminho do conhecimento, o horizonte se alarga e novas perspectivas se abrem diante dele.
Sua ciência é limitada, mas a natureza é sem limites. E nada, como a própria doutrina nos coloca, nos diz, e nada nos é proibido. Nada nos é mistério. Nada não temos o direito de saber. Ao contrário, tudo. Por isso veio a doutrina. Por isso vocês vejam aqui num estudo desse organizado por Leon Denis, isso lá nos anos 1900, inícios, né, por ele, a respeito da doutrina, mostrando que todos que se preocupavam em combatê-la foram pesquisar, foram estudar, estudos sérios, estudos baseados nas ciências, até no material, né, na ciência materialista, porque eram materialistas, então para eles tinha que ser dentro dessa ciência, e chegando-se à conclusão de que tudo era uma grande verdade. Outra passagem de Leon Denis que ele diz: a ciência é apenas o conjunto das concepções de um século, que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Tudo nela é provisório e incompleto. Ela estuda as leis do movimento, as manifestações da força e da vida. Nada sabe ainda das causas agentes, da força e do movimento em seu princípio. O problema da vida lhe escapa e a essência das coisas permanece para ela no mistério impenetrável. Ainda, né? Mistério impenetrável ainda. Que não estamos ainda preparados, não temos capacidade, como os próprios espíritos nos falam, de ter o conhecimento total disso tudo, né? Mais abaixo, a Nina Mil achou aí, né, o que eu tô. É porque eu estou colocando esses pontos aqui do livro No Invisível, porque é base para o nosso estudo, e também diante da divisão que a Vânia fez, eu tenho que parar aqui onde nós lemos depois da morte. Então, para a gente não perder aqui um tempo, eu estou reforçando com os estudos lá no livro No Invisível, porque a semana que vem a nossa amiga vai dar continuidade aqui, falando mais sobre os estudos de William Crookes, né? Então, eu peguei aqui nesse capítulo 1 No Invisível, que ele vem falando coisas importantíssimas, né? Leon Denis, autodidata, outro grande estudioso, autodidata, fabuloso, raciocinando, refletindo, né, meditando em cima de todo esse conhecimento e trazendo maiores esclarecimentos para nós. Ele diz aqui, apesar das negações obstinadas e a cegueira de certos sábios, a cada dia suas visões se encontram desmentidas sobre algum ponto. E isso acontece até hoje. É o que acontece com os representantes das escolas materialistas e positivistas. O estudo e a observação dos fenômenos psíquicos vêm perturbar suas teorias sobre a natureza e o destino dos seres. E é verdade, porque eles se baseavam em verdades materialistas. Nós não vivemos num mundo só materialista, né? Na Gênesis nós temos um estudo bem claro onde Kardec inicia dizendo: o mundo espiritual, o mundo material não sobreviveria sem o mundo espiritual e vice-versa. Ou seja, um depende do outro. Os dois estão ligados ali para que haja a continuidade da vida, né? Então ele fala: a alma humana não é, como afirmavam, uma resultante do organismo, dissipando-se com ele. É uma causa que pré-existe e sobrevive ao corpo. Olha, se ela pré-existe e sobrevive ao corpo, e não é no mundo material, tem que ser em outro mundo. Ou seja, é nesse mundo espiritual que existe, o qual é o nosso verdadeiro mundo, né? A experiência nos demonstra a cada dia que a alma é provida de uma forma fluídica, de um organismo íntimo e sutil, do qual ela é inseparável.
esse organismo imponderável, que tem seus sentidos próprios, distintos dos sentidos corporais, é único em ação quando ela exerce seus poderes superiores. Graças a ele, a alma pode, durante a vida e durante o sono, libertar-se do envoltório físico, penetrar a matéria, transpor o espaço, perceber as realidades do mundo invisível. Desta forma fluídica se destacam irradiações, eflúvios que podem se exteriorizar em camadas concêntricas ao corpo humano e até, em certos casos, condensar-se em graus diversos e se materializar ao ponto de impressionar placas fotográficas e aparelhos gravadores. O que a gente já vê ter acontecido aí, né? E aí foram estudados e pesquisados por esses companheiros aqui citados por Leon Denis. Bom, nosso estudo já está assim, nosso tempo já está ali chegando aos finalmente. O CELD daqui a pouco vai entrar aí com a reunião. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta aí, a gente pode aqui responder. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade a esses testemunhos com a Vânia. A Vânia vai estar aqui, ela vai dar continuidade a esses testemunhos, a esse capítulo 9. Eu não quis passar adiante, justamente para não invadir a divisão que ela fez desses capítulos. Ela dividiu em 3 partes. Semana que vem ela vai fazer mais uma parte, e na outra semana, no dia 23, nós voltamos para então terminar esse capítulo assim lindo, onde Leon Denis vem trazendo colocações assim importantíssimas para todos nós a respeito de que, se há alguém ainda com alguma dúvida em relação ao mundo espiritual, em relação à doutrina dos espíritos, em relação a esse mundo invisível que nós estamos mergulhados, ninguém pode ter mais dúvida, porque está provado cientificamente que ele existe. Está provado cientificamente que é verdadeiro. Está provado cientificamente que não é imaginação de ninguém. Esses fenômenos, sendo estudados por essas pessoas, vêm comprovar para nós. E Leon Denis ainda diz para nós: nesses fenômenos já encontramos uma demonstração positiva da independência da alma. Ou seja, a alma, né, o espírito, ele é uma individualidade. A alma, o espírito, cada um de nós somos individualidades. Com efeito, diz Denis, se a inteligência fosse uma propriedade da matéria e devesse se extinguir com a morte, não se poderia explicar como, no momento em que o corpo se abate, em que o organismo deixa de funcionar, essa inteligência se manifesta. Às vezes, com uma intensidade mais viva, com uma recrudescência de atividade. Lógico, fora do corpo, a alma não está limitada por nada que a impeça de realizar as suas atividades, não é, meus amigos? A doutrina espírita, ela é maravilhosa. A doutrina espírita vem nos esclarecer muito, mas muito mesmo, a respeito do mundo em que nós vivemos. Não é fanatismo, não é alucinação, não é nada. É simplesmente o gostar, o apreciar e o fato de se esforçar para ser um verdadeiro espírita, que todos nós, creio eu, todos que estão aqui devem pensar assim, é o fato dela nos trazer uma verdade. É o fato dela nos demonstrar que a base verdadeira e que nós não vamos cair, que não vamos ser enganados, não é? Bom, agora nós estamos mesmo em cima do nosso tempo, são 19h13.
Eu agradeço aqui a participação de todos. Sei que muita gente não gosta dessa parte dos estudos, né? Essa parte assim mais pedagógica, mais histórica dos estudos da doutrina, mas ela é importante para nós, né? Para certas pessoas torna-se assim cansativo, eu reconheço isso, mas é importante que a gente saiba tudo isso, é importante que a gente tenha conhecimento até para que a gente possa, ao defender a doutrina diante de outras crenças religiosas, a gente ter base, para que a gente não seja assim levado e enganado simplesmente por questões religiosas. Não, a nossa doutrina ela não só vê o lado religioso na parte religiosa, mas sim na parte também da prática, na parte da comprovação científica, envolvida com as leis da natureza, né? E isso teremos base para isso, né, Cris? De defender a doutrina de maus intencionados, que ainda existem muitos, né? Muitos, muito mesmo. Apesar da grande propaganda, principalmente agora, neste momento, né, com a difusão desse filme maravilhoso aí do Nosso Lar, nós vamos ser testados muito. Podem se preparar, porque o que vai cair de perguntas, o que vai cair de questionamentos àqueles que se dizem espíritas, né, podem ficar preparados. Então, estudem, para que tenhamos, vamos estudar, ter conhecimento, para que a gente tenha base. Hoje eu estava assistindo um programa de manhã na televisão, um programa de informes, né, de uma senhora, e ela foi entrevistar justamente o diretor, né, e uma das atrizes do filme, sobre o filme Nosso Lar. E olha, vocês precisavam ver as perguntas que foram jogadas em cima do diretor, né? Pessoal, todo mundo querendo perguntar, querendo que dissesse, que explicasse aquilo. Então isso vai acontecer. A pessoa sabe que você é espírita, filme Nosso Lar, está todo mundo indo assistir, independente de religião, os comentários são esses, todo mundo indo assistir, e virão os questionamentos. E nós temos que estar preparados, estarmos preparados para isso. É verdade. É a primeira pergunta, né, Cris? Será que é isso mesmo, né? Mas é assim mesmo que acontece? Então a gente tem que estar preparado para responder com bases verdadeiras, né? Como é que é? Deusa, dizem que em todas as sessões os espíritos lá estão dando paz nas pessoas. Será? Pode ser. Por que não? Né? Um filme em que nós estamos ali encontrando pessoas com vários pensamentos, pessoas com várias dúvidas, pessoas que vão até com a intenção de denegrir, né? E pode estar acontecendo assim. É um trabalho sério, um trabalho baseado na doutrina, que tem credibilidade, e a espiritualidade pode estar lá dando apoio, sim. Eu creio que sim, não sei te informar se é verdade, mas acredito que isso possa acontecer sim. Espíritos ali, sim, magnetizando, dando amparo a quem está ali assistindo o filme. E com certeza é divulgação para a nossa doutrina e com certeza maior veracidade, maior força para a doutrina dos espíritos.